Olá, pessoal, falando da lei de Charles ou de Gay-Lussac. Então, aqui nós temos a relação entre o volume e temperatura. Ou seja, a lei de Charles fala o seguinte, que o volume e a temperatura são proporcionais. Então, observe aí, ó, você tem uma situação aqui indicada por um processo de transformação em que a pressão é constante, você tem um volume inicial, uma temperatura inicial, pressão constante é representada aqui por esse peso. O volume dobrou, né? Houve uma expansão, né? Aqui é uma transformação em que a pressão é constante. E isso faz que também, ou melhor, a temperatura também dobre. Na verdade, quando você fornece energia ao gás, a temperatura dobra e o volume se expande. Então a ideia é essa da transformação na lei de Charles. Então você vai ter uma constante entre V1, T1 é igual a V2, T2. Isso vai representar uma constante. Bom, então ele fala que essa transformação de pressão constante, a isobárica, né, você tem a pressão constante, a temperatura e o volume serão grandezas proporcionais, diretamente. Essa lei é expressa matematicamente aqui, ó. Volume é igual a K vezes T. Ou seja, volume sobre temperatura é igual a K, uma constante. Então você tem aqui a reta representando essa relação, uma relação linear entre volume e temperatura. Volume aumenta na mesma proporção que a temperatura, tá bom? Aqui também tem uma relação já considerando a variação da temperatura, né? Então você pode equacionar aqui a variação do volume é proporcional a um coeficiente de expansão pelo volume inicial e a temperatura também pela variação da temperatura, certo? Lembrando que isso é uma transformação isobárica, pressão constante. Essas referências, e a gente pode fazer uma simulação aqui no FASCAC. Então aqui você tá, vamos zerar aqui, você tem o volume, olha aqui a lei de Charles, bem aqui no centro, aqui no cantinho superior esquerdo você vê a energia interna, né, a primeira lei da termodinâmica. Vamos aqui promover o botão verde, um aumento da temperatura. E olha o que acontece com o volume que está no eixo Y. Cresce linearmente. A constante K aqui é 0,2, tá vendo? Então a ideia é essa desse fenômeno aqui que a gente está ilustrando para vocês. Pode também aqui no botão amarelo, passo a passo. Nesse caso, nós temos uma constante 0,2. Então, o volume sobre a temperatura, olha aqui aumentando no cilindro, está relacionado a um crescimento, uma proporcionalidade entre os dois. Essa aí é a nossa lei de Charles. Até a próxima.